Então, para todos, muito boa noite e boa tarde para o Brasil. Aqui estamos neste nosso especial do lado negro da força. Hoje resolvemos fazer um programa especial. Porquê? Porque o lado negro da força está unido a este movimento que é em desconstrução. E por isso hoje estamos e vamos estar à conversa com pessoas que estão envolvidas com este projeto. E posso começar por dizer que hoje será mais um lugar de escuta, porque vamos falar deste Em Desconstrução, que é um movimento que nasceu na inconformidade e da vontade de mudar as nossas estruturas. Entendemos que a transformação começa em nós mesmos. Sonhamos que crianças cresçam através de exemplos positivos, respeitando as pessoas, independentemente da sua raça, orientação sexual, género, e livre de qualquer tipo de preconceito. Nós queremos que elas possam se inspirar na mudança e que a autorreflexão e a consciência de quem somos parte de todo aquele que se encontra e se sinta presente. Todos nós desejamos que a sociedade repense a sua maneira de conviver com o outro e que todos entendamos que somos nós próprios a transformação social. Vamos estar hoje em simultâneo nos canais do movimento e também na nossa página de Facebook e no canal de YouTube. Aliás, no canal de YouTube vamos à posteriori, não estamos em direto, mas à posteriori vamos colocar esta nossa conversa. Este é um projeto que nasceu no Brasil e desde o fim de semana passado que começou a ser internacionalizado. É verdade. Portugal é o primeiro país fora do Brasil que abraça esta iniciativa e dá mais um passo para desconstruir velhos preconceitos. O ator e humorista Rui Unas foi o primeiro rosto desta campanha em Portugal e a lista de nomes que aderem à campanha está a aumentar. A primeira semana é dedicada ao racismo e fazia todo o sentido, dado que é um tema que abordamos regularmente no lado negro da força, das quintas-feiras, que nos juntássemos a este projeto, dando também a exposição que ele merece. Assim, hoje, iremos fazer uma ponte com o Brasil para falarmos com o criador do projeto e com alguém que aceitou dar a cara por este projeto. Aqui em Portugal estaremos à conversa com a nossa Paula Cardoso, além de membro do nosso lado negro da força, é também responsável pela comunicação deste projeto, e teremos também alguém que aceitou entrar em desconstrução e também deu a cara para este movimento. Desde já vou começar por apresentar os meus companheiros de conversa. Começo por fazer uma ligação ao Brasil e vou apresentar-vos o Marco Guimarães. Boa tarde, Marco, ou boa noite em Portugal. Olá, boa noite. Boa noite, Marco. Sejam bem-vindos todos. Sem dúvida, é um gosto poder estar na companhia daquela pessoa que idealizou este projeto, que está a transformar-se num movimento global, pelo menos é esse o objetivo, não é? Sim. Também do Brasil, vou-vos apresentar alguém que está envolvido, é uma das caras deste projeto. Ele, para os portugueses que não conhecem, ele é um chefe de cozinha, apesar de ser bastante jovem, mas já é um chefe de cozinha com alguma aceitação e com alguns seguidores. Falo do André Rochadel. Alô, André. Olá, boa noite. O André, que é conhecido
por ter participado no MasterChef do Brasil, não é? Uhum. E também por ter uma presença assídua nas redes sociais, dando umas boas dicas no que diz respeito à gastronomia. Aqui em Portugal temos, já falei nela, a Paula, não é? Paula Cardoso, ela é jornalista, faz parte do painel do Lado Negro da Força, é responsável pela comunicação deste movimento em desconstrução, mas também faz outras coisas. Ela é responsável também pelo site Afrolink, também pelo espaço que pretende também dar alguma expressividade à criatividade africana, que é a Força Africana. E pronto, faz muitas mais coisas, mas... Mas chega, não é? Mas chega. Agora chega. E deixamos para o fim, mas não será para o fim. A Lúcia Vicente, que eu conheci hoje, também é uma das caras, ou pelo menos uma das pessoas que aceitou dar a cara por este projeto em desconstrução, em Portugal. Ela que é autora, e eu sei que ela já editou alguns livros, é atriz e é também contadora de histórias. Boa noite para ti, Lúcia. Boa noite, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui. Bem-vindos. Vamos estar aqui à conversa com esta gente maravilhosa, né? Gente que, para mim, mostra um total altruísmo quando acredita nestas coisas de nós tomarmos consciência das questões mais complicadas desta sociedade e fazermos cada um o seu pouco para tentar mudar estes problemas que chegam a ser transversais e internacionais, e a razão de nós estarmos aqui é exatamente porque, seja no Brasil, seja em Portugal, estas questões do preconceito estrutural continuam a ser questões muito prementes na nossa sociedade. Começamos então pelo criador desta ideia, que se tornou um movimento, o Marcos Guimarães. Tive o prazer de o conhecer hoje pessoalmente e começo por te perguntar, e tu há pouco dizias que esta ideia surge num período de confinamento, não é? Começo por perguntar como é que de repente tu resolves ocupar um espaço dando de ti aquilo que muitas vezes tentam esconder, não é? Dando uma ideia de que tu próprio precisas de desconstruir alguns preconceitos. E daí pensares o movimento, não é? Bom, primeiro quero agradecer o convite, quero agradecer também a iniciativa, Zé Rui, da gente poder fazer essa conexão entre Brasil e Portugal, porque, de fato, como você disse, é o primeiro país que a gente está fazendo, trabalhando na internacionalização da campanha, e faz todo sentido, né? Faz todo sentido ser em Portugal, por motivos técnicos e motivos conceituais, né? Porque técnicos, porque a gente fala a mesma língua, a gente tem uma cultura que está interligada na história, e eu achei por bem a gente começar por Portugal e ser uma porta de entrada ou uma vitrine para que a gente possa ir globalmente assim com a mensagem do movimento, porque eu acho uma mensagem muito universal. Eu acredito que em todas as culturas, né, haja necessidade de fazer desconstrução
de preconceitos, seja eles quais forem. A gente hoje está falando um pouco mais focado no racismo, mas existem tantos preconceitos que são tão nocivos para todo mundo, né? E não somente para quem é a vítima, que é a pior situação do mundo, mas para todo mundo, para a sociedade como um todo. Isso atrasa muito as questões sociais, isso atrasa muito a evolução da civilização, do ser humano como um todo, assim. Então, eu me sinto, para mim é histórico e eu me sinto muito orgulhoso, feliz, honrado por estar aqui fazendo essa conexão. Você ia falar alguma coisa? Sim. Se calhar, e tu estavas, antes que tu desenvolvas esta questão de como é que surge a ideia, mas eu só vou acrescentar, nós vivemos numa altura em que o surgimento, não é, de algumas ideologias que não estão muito ligadas à questão da empatia pelo outro, a tua ideia surge um pouco com uma contracorrente dessa tendência. Também tem a ver com isso, o facto de repente pensares neste movimento? Tem a ver porque eu sou a minha profissão, na verdade, eu sou designer gráfico, né? Eu já trabalho nessa área há muitos anos e acho que hoje eu posso me considerar um designer ativista, uma pessoa ativista, mas que usa a minha vocação para fazer ativismo, né? E começou em 2018 com a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil. Vocês estão por dentro de tudo que acontece, né, os retrocessos que a gente teve e está tendo com ele aqui, são assim, inacreditáveis e inéditos na história, assim, né, a gente, na democracia, porque a gente teve obviamente, muito retrocesso, muita violência na ditadura, mas agora nós não estamos numa ditadura, nós estamos num país, em princípio, democrático, mas com um presidente que flerta com com o autoritarismo, assim como em outros países está acontecendo essa ascensão da extrema-direita, enfim. Então, lá em 2018, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, e comecei tentando, de alguma forma, reverter votos para as pessoas, para candidatos que eu acreditava que eram candidatos progressistas, e não uma pessoa que discriminava minorias, que falava abertamente falas preconceituosas, discursos de ódio contra tudo e todos que ele considerava inferior, né, e, enfim, então isso me assustou muito na época e me fez acordar para uma série de questões que antes, não que eu não soubesse que elas existiam, mas no momento em que eu percebi que isso poderia ser um risco em potencial para a democracia, para as pessoas, para a manifestação da minoria, manifestação de gêneros, orientações, etc., eu acordei e ali começou a minha vida de ativista. Então, ela começou em 2018 e voltou agora, se intensificou agora na pandemia, porque um dia eu tive contato com um vídeo da Sonia Renee Taylor, que é uma ativista americana, negra, super engajada na causa antirracista, e por mais que eu soubesse do que ela estava falando, aquilo me tocou de alguma forma. Acho que a gente ficou muito sensibilizado na quarentena, na pandemia, e acho que a gente começou a absorver as coisas de uma forma muito mais forte, assim, de uma forma muito mais... a gente ficou mais sensível, a gente ficou mais aberto ao que estava acontecendo, né? E acho que o fato ela trouxe um exemplo que é aquela história que todo mundo já conhece, que a gente é produto do meio em que a gente vive. E ela deu o exemplo de um bebê que está no berço, está lá enquanto criança, numa casa onde se fala francês. O resultado disso não é outro, senão essa criança vai falar fluentemente o francês. E a mesma coisa acontece com os discursos de ódio, acontece com as falas preconceituosas, acontece com toda essa negatividade que as pessoas que estão em volta da gente, por desinformação, enfim, a gente absorve isso
sem filtros, né? Então, e eventualmente, quando a gente é adulto, a gente começa a reproduzir isso na sociedade que a gente vive e na sociedade que a gente ajuda a construir. Então, esse vídeo me tocou muito e eu pensei que essa mensagem, se ela tinha me tocado bastante, assim, poderia tocar outras pessoas e começar realmente uma onda de conscientização sobre preconceitos, porque isso nada mais é do que o que a gente está recebendo massivamente, que é a questão do preconceito estrutural. É assim que se constrói uma criança e por consequência, um adulto preconceituoso, porque ele vai imitando, ele vai absorvendo e imitando o que os adultos de hoje falam. E aí surgiu a ideia de fazer algo que fosse grande, que alcançasse muita gente, mas que tivesse um apelo não de acusação, mas sim de autorresponsabilização. Ou seja, eu sou parte do problema, eu sou preconceituoso e performo assim na sociedade. Então, se eu tomar consciência dessas questões de minha única responsabilidade, eu, como indivíduo, posso reverberar isso para chegar em outras pessoas. Então, por isso, de dizer na campanha, eu sou um racista em desconstrução, eu sou um LGBT-fóbico em desconstrução, eu sou um machista em desconstrução, porque eu acho que a gente trabalha muito mais na vibração da pessoa se identificar com quem está emitindo essa imagem e, por consequência, ficar mais aberto para receber essa mensagem e olhar para si também. Então, essa foi a ideia da gente falar sempre na primeira pessoa na campanha, porque eu entendo que as pessoas, quando são acusadas de algo, quando a gente aponta o dedo para alguém, ela se fecha para aquela opinião, ela se fecha para aquela mensagem e não acontece uma evolução, porque ela se fecha, e aí esse processo demora muito mais. Cada um tem um processo, cada um tem um tempo, mas eu imagino que a intenção foi de fazer com que as pessoas baixassem a guarda e pudessem ouvir a mensagem e pudessem fazer esse processo de identificação com a pessoa que está dando o rosto na campanha. Então, basicamente, de onde surgiu a campanha, resumidamente, é isso. Tu falaste nas construções, né? As construções sociais que nos levam muitas vezes a ter uma percepção do mundo muito pouco democrática, assim por dizer, e no qual as sociedades muitas vezes se colocam em diferentes níveis, né? Tu sendo um homem, né, branco, que tomas essa iniciativa num país onde o racismo estrutural é evidente, não te criou, a princípio, né, quando crias este projeto, não te criou, pelo menos da parte de algumas pessoas, uma espécie de tentativa de afastamento, porque, como tu dizes, é muito difícil para uma pessoa assumir os seus preconceitos, não é? Uhum. Quando eu pensei na campanha, eu nunca imaginei que ela fosse ser uma campanha unânime, porque eu tinha certeza que várias pessoas tentariam distorcer o sentido da campanha. Eu acho que, inclusive, pessoas que não concordam com a campanha, por um motivo ou por outro, assim, mas eu estava ciente de que isso iria acontecer e que, eventualmente, eu poderia levar algumas pancadas, mas eu pensei que eu tomei essa coisa como um processo de propósito de vida para mim. Eu acho que é uma das coisas mais perversas são esses preconceitos e como eu tomei isso como um propósito, eu estava disposto a realmente assumir os riscos e assumir a responsabilidade de fazer isso. A gente teve algumas críticas assim de alguns movimentos, mas eu te digo assim, muito mais de 90% das pessoas que nos deram feedback foi um feedback positivo. Como eu falei, eu recebo mensagens todos os dias dizendo, com testemunhos de pessoas falando que estão em transformação, estão em desconstrução,
muito pela ignição que a campanha e o movimento deu para elas, né? Porque até então, muita gente não se percebia preconceituoso, e quando, como eu falei antes, essa identificação, quando alguém que ela admira está falando que está assumindo essa posição de preconceituoso, ela começa a repensar mesmo. Eu tenho um caso muito curioso, assim, que eu gosto de contar, porque ele exemplifica muito bem, assim, porque eu acredito que quem critica o movimento simplesmente pelo movimento e não tem nenhuma outra contribuição e tenta distorcer o sentido da campanha, eu acho que ela está fazendo muito mais uma confissão do que necessariamente um ataque. Eu acho que muito mais ela está dizendo como ela se porta no mundo, como ela performa no mundo, do que necessariamente apontando uma falha da campanha. Eu não acredito também que o movimento seja perfeito e seja infalível. Eu não sou infalível, ninguém eu estou sujeito, assim como uma pessoa em desconstrução, eu estou sujeito a cometer erros, mas encará-los de frente e corrigir, né, tentar ajustar isso. Mas eu gosto de dar um exemplo que fala muito sobre isso. Um dos nossos participantes aqui, que foi o Bruno Sartori, ele postou na rede social dele o card onde falava do racismo, né? Eu sou um racista em desconstrução. E como eu falei, todas essas declarações são na primeira pessoa. Então eu falo, eu sou um racista em desconstrução. E aí eu fui ler um dos comentários que estavam abaixo, a pessoa disse, fale por você. Ou seja, ele não entendeu, assim, que o Bruno Sartori estava falando por ele. Mas aí isso prova que com a campanha, o movimento, ele é efetivo, porque ele desperta nas pessoas sem mesmo dizer para elas, assim, por identificação ele acaba, eu tenho certeza que ele parou depois para pensar sobre isso que ele falou, assim, então, para você ver como as pessoas estão, talvez, não sei, talvez imersas em alguma coisa que não as deixa perceber esse preconceito que a gente vive e que ficou tão normalizado ao longo dos anos, né? Agora vamos falar com o André, que também está no Brasil e que também abraçou este projeto, abraçou esta ideia. O André é um jovem, não é? O André é um profissional numa área que provavelmente não terá diretamente a ver com estas questões sociais, mas também é um indivíduo que pensa o mundo, não é? E de repente este projeto aparece e eu começo por perguntar ao André, foi graças a este projeto é que tu começaste a ter a ideia que havia coisas para tu desconstruir? Não, na verdade não. Até quando o Marcos me convidou, eu já seguia, já acompanhava o movimento, porque eu tinha achado ele muito interessante. Isso começou comigo, na verdade, você colocou a posição do Marcos, a minha é bem semelhante, né? Eu sou um homem branco, criado na classe média do Brasil, então inúmeros privilégios a gente tem, né? E foi justamente a cozinha que começou a me chamar a atenção para isso, que você começa a ver que você tem tudo mais fácil por essas questões. Você começa a receber as coisas mais fácil por ser homem, você começa a receber a coisa mais fácil por vir de uma classe social mais alta, por ser branco. A percepção, você começa a perceber isso e você tem primeiro um grande choque, pelo menos comigo e isso com algumas pessoas que eu conversei, que é você admitir para você mesmo que você teve as coisas mais fáceis. Isso é doloroso, assim, porque no primeiro momento você pensa que essa posição de privilégio é você ter recebido de mão beijada, que você não trabalhou, que você não se esforçou, mas não, você trabalhou e se esforçou. A diferença é você reconhecer que uma pessoa que não possui esses seus privilégios ia ter que fazer 2, 3 vezes o teu trabalho para chegar lá. E isso é fato. É difícil você admitir isso para você. A partir do momento, pelo menos, que você admite, você começa a modificar muito rápido vários dos seus pensamentos.
Com a convivência assim, dentro da cozinha, a gente começa a conviver com pessoas de níveis sociais, de etnias, etc., muito fora da sua bolha, que a minha bolha antes era eram pessoas mais ou menos parecidas comigo, começa a ver que é diferente. E com o MasterChef e rede social, eu comecei a ser exposto a outras realidades ainda muito, muito mais diferentes. Assim, eu comecei a conhecer a fundo a fundo não, na verdade, mas a conhecer o movimento negro brasileiro, que são questões que a gente nunca imagina, e inclusive a diversidade dele a gente nunca imagina, porque eu falo, a ignorância do branco fora do movimento negro é achar que ele é uma coisa completamente homogênea, quando a gente vê que é um monte de gente, várias ideias, várias vertentes, mas assim, com uma causa em comum, a situação muda. O movimento, obviamente, ajudou bastante por conta da exposição que você passa a ter. E, por um lado, você passa a ser atacado, mas, por outro, você começa a aprender muito mais também. E é engraçado, o Marcos ele citou essa questão do Bruno. Eu tive também esse mesmo ataque, por assim dizer, quando eu postei mas eu não sou. Tudo bem, eu estava falando de mim. Mas teve muito seguidor meu que, como eu já era engajado em causa, eu sempre falei muito sobre preconceito, sempre abri muito, falei de experiências minhas sendo preconceituoso. Na hora que eu postei um negócio desse, eu sou um machista em desconstrução, eu sou um LGBT-fóbico em desconstrução, teve gente que respondeu para mim, não, você não é. E aí você tem que também fazer essa conversa com a pessoa, como o Marcos bem colocou, nunca, sou uma pessoa de comunicação mais agressiva. Quando a gente entra nessa questão, eu vou bem devagarzinho mesmo, e a gente tem que explicar devagar para a pessoa, e se vê que ela está agressiva, puxa mesmo o carro, deixa que ela vá falando, deixa que ela solte tudo, e foi o que eu vivi nesse movimento, assim, e tenho vivido. Muitas vezes é acusado de querer algum protagonismo, na verdade não, você quer causar a reflexão mesmo, a gente não ganha nada, né, com isso, a não ser mesmo uma possibilidade de refletir com a situação e, felizmente, como o Marcos disse, colocar algumas pessoas que sejam parecidas com você para parar para pensar, assim. Eu sou bissexual, na hora que eu postei a foto do LGBT fóbico em desconstrução, eu recebi muita gente falando você não pode ser porque você é do movimento. E aí que eu falei, aí que a gente tem que ver como estrutural é. Eu sempre cito um movimento LGBT-fóbico que eu tive quando eu estava na academia. Tinha um dos meninos que malhavam lá, quando ele ia correr na esteira, ele ficava ouvindo a música e fazendo a coreografia. E eu, um dia, me estressei com isso, olhei assim, cara, esse cara precisa fazer isso. Mas, felizmente, assim, poucos minutos depois eu pensei, por que eu tô me incomodando com isso? O cara tá se divertindo lá, fazendo o exercício dele da forma dele, não tá incomodando absolutamente ninguém, não tá ocupando mais espaço, não tá fazendo barulho, ele tá sendo ele só. Mas por ele ter essa movimentação fora do padrão que a gente espera, eu já fiquei incomodado com aquilo. E eu sempre cito isso. Esse foi um movimento, eu saindo sempre para meios gays, etc., fiquei incomodado em ver uma pessoa dançando numa esteira. Então eu falo, a gente tá. É o estrutural. E o estrutural, que eu acho muito legal, que o Marcos sempre fala também, é que o estrutural ele é tão danoso quanto o que não é velado. Porque a violência ela vem do mesmo jeito, a reprovação ela vem do mesmo jeito, e às vezes é até pior, porque a pessoa não reconhece ele, né? Como não tem aquele. Por exemplo, você não tem o racismo direto, você não vai xingar uma pessoa por conta da etnia dela, por conta da cor. Mas você vai numa loja, se você vê uma pessoa negra, você acha que ela é o atendente. Isso aí é extremamente racista e muito incômodo para a pessoa que está lá, para o cliente que está lá, ser sempre confundido com o atendente. E é o que eu falo, eu acho muito bacana estar trazendo isso, de que o estrutural é danoso, de que todos nós temos, e de que não faz diferença você estar na minoria. Mesmo você estando nessa minoria que sofre preconceito, você repete esse preconceito com ela, mesmo achando que não. E outra coisa que eu sempre acrescento eu gosto muito do nome Em Desconstrução, que eu não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil criou-se uma aura de pessoas desconstruídas. De falar fulano é desconstruído, Beltrano é desconstruído,
E eu acho muito legal falar em desconstrução, porque eu entendo que não há ninguém desconstruído. Existem pessoas dispostas a entrar no processo de desconstrução e sempre vai ter uma questãozinha para a gente mudar. O importante é a gente estar aberto a essa crítica, porque é uma crítica e uma autocrítica, e, enfim, receber isso daí da melhor forma possível e poder passar também adiante da melhor forma possível. Ok, antes de passarmos para o lado de cá, do Atlântico, isto é curioso porque estamos afastados por um mar e parece que estamos tão juntos, não é? Mas antes de passarmos para o lado de cá, e porque este projeto cresceu, no Brasil tem tido nomes com algum peso mediático a acompanhar este projeto. Este projeto cresceu no Brasil e o Marcos, de repente, encontra um contacto em Portugal, não é? Que é a Miriam Taylor, que é responsável por abraçar este projeto em Portugal. E antes de passar para a Paula, que neste caso estará aqui também em representação desse lado, eu gostava de perguntar só ao Marcos como é que surge esta conexão com Portugal através da Miriam? Eu só queria completar uma coisinha que o André falou, antes de responder a sua pergunta, Rui, que o André falou, né, sobre que tem pessoas que pensam que estar na campanha é algo de glamorização, né, do preconceito, é um status estar na campanha, né? Eu acredito que isso é totalmente o contrário, na verdade, né? Uma pessoa que tem uma imagem a zelar, uma pessoa que tem uma vida pública, né, se declarar como preconceituoso, não é algo muito arriscado. Então, por isso eu valorizo todas as pessoas que toparam fazer o projeto e toparam estar na campanha, mostrando o rosto, porque isso quer dizer vontade de mudar, vontade de fazer algo que realmente faça diferença, mas sem apontar o dedo para o vizinho, e sim falando de si mesmo. Então, eu não vejo glamorização alguma nessa campanha, no sentido de que eu, por exemplo, quando o Fábio falou terça-feira agora, ele disse, eu quando estou assumindo esse preconceito, eu assumo com vergonha, porque é algo para realmente repensar. Não é dizer, eu ganhei um prêmio. Não, eu tenho que voltar algumas casas atrás para conseguir realmente repensar o que eu estou fazendo, nós como pessoas brancas, admitir de verdade os nossos privilégios, porque eles existem, mesmo que uma pessoa branca esteja, não precisa nem estar na classe média, mas ele pode ser mais abaixo da classe média, ele ainda assim vai ter vantagens, comparando com uma pessoa negra, né? Porque a gente já parte de um ponto em que a gente não precisa ficar receoso se alguém vai trocar de calçada quando a gente estiver à noite na rua, enfim. Então, uma série de questões assim que a gente precisa ter consciência. E falando sobre como houve a conexão entre Brasil e Portugal, foi porque uma das embaixadoras da campanha se chama Alexandra Louras, e ela é uma pessoa, a ex-consuleza, ela é francesa, ela é ex-consuleza da França no Brasil, e ela é uma pessoa muito ativa na causa antirracista. Ela tem ideias muito modernas sobre a posição que ela imagina para o negro na sociedade, e é muito bacana, assim, quem não a conhece, vale muito a pena segui-la, porque ela é uma mulher formidável. E ela me apresentou uma outra mulher formidável, que é a Miriam Taylor, aqui em Portugal. E quando eu falei para a Miriam a respeito do projeto, ela não precisou ouvir um discurso inteiro sobre o que era o movimento, não. Ela topou, ela ouviu o que eu tinha para falar, a ideia principal, mas ela falou, topo, eu não sei direito ainda tudo sobre o que mas eu topo, porque eu vejo que é algo, uma iniciativa que está fazendo algo diferente. Então, eu topo, conte comigo, e eu vou movimentar todos os meus contatos aqui para que a gente consiga trazer a campanha para Portugal, porque eu tinha comentado com a Alexandra que eu gostaria de levar a campanha para Portugal,
por uma questão cultural, uma questão idiomática, eu acho que seria um caminho natural para a gente fazer. E ela falou, vou te apresentar a melhor pessoa que você pode ter em Portugal para te ajudar nisso. E foi quando eu conheci a Miriam. Uhum. Eu, por acaso, conheci este projeto em desconstrução através do Fábio Pochard, né, da Porta dos Fundos, e comecei a seguir este projeto muito antes de saber que ele iria ter este processo. Por acaso, também, a Miriam já foi uma das convidadas do Lado Negro da Força. Ela, na altura, também não me falou deste projeto e curiosamente, quando ela me vem falar deste projeto, eu venho a saber que mais tarde está envolvido neste projeto uma pessoa que já trabalha comigo sem eu trabalhar, quer dizer, isto não é trabalho, isto é prazer. Já faz parte desta nossa... Fala por ti. Não, então. eu digo, no Lado Negro da Força, claro. Estou a brincar, E venho a descobrir que a Paula também está dentro deste processo, porque nós nem tínhamos falado, apesar de nós semanalmente quase nos encontrarmos no Lado Negro da Força, não tínhamos falado sobre isto, e de repente a Paula também está envolvida neste projeto, e eu vou começar por perguntar, né? É um bocado estranho eu fazer aqui perguntas à minha companheira de painel, normalmente eu não faço muitas perguntas, a gente basicamente conversa e ocupamos o nosso lugar de fala, mas neste momento estás aqui em representação do Em Desconstrução Portugal. Curiosamente, cá em Portugal, os timoneiros deste Em Desconstrução não são propriamente aquelas pessoas que no Brasil estão. Que eu já reparei que no Brasil quem encabeça este movimento são homens hetero e brancos. Aqui em Portugal, a Miriam Taylor passa por ser um dos contactos para também falar com pessoas que possam começar esse processo de desconstrução, mas, no fundo, a ideia é a mesma, não é? É colocar essas pessoas a assumirem o seu preconceito, não é, Paulo? Sem dúvida. Aliás, quando a Miriam falou comigo, eu já fazia mil e uma coisas, como eu já tinha conhecimento do projeto e foi paixão à primeira vista. Eu adorei. Quando li as notícias, a minha reação foi: meu Deus, isto é genial, isto devia vir para Portugal, porque eu acredito muito nessa desconstrução, primeiro, antes de mais, porque os preconceitos que nós trazemos são construções sociais. Portanto, se eles foram construídos, eles podem perfeitamente ser desconstruídos, mas para que isso aconteça, nós temos de reconhecer que eles estão lá. E esse processo é que é complicado. É que é complicado porque não é doloroso, como já foi aqui referido, nós não gostamos de perceber coisas menos boas a nosso respeito, não é simpático, todos nós temos os nossos princípios, os nossos valores, e reconhecer de alguma forma que nós estamos a ter pensamentos, aquela questão que o André estava a trazer, que entramos num estabelecimento, numa loja, e vemos uma pessoa negra, por exemplo, e achamos que é a pessoa que está a servir, este tipo de lógicas, elas são construídas desde muito cedo, pelas imagens que nós consumimos, pelas mensagens associadas a essas imagens. Uma delas muito fortes é a questão da criminalidade, da associação do corpo negro ao crime. Portanto, o homem negro é um homem violento, e esta história de mudar de passeio não é ficção. Há muita gente que relata, muitas mulheres brancas, muitos homens brancos também, que descrevem este tipo de comportamento. Portanto, eu, assim que a Miriam me contacta, ela não precisou de falar muito, grata Miriam pelo convite, a Miriam não precisou de falar muito, assim que ela disse, um projeto do Brasil, eu disse, eu sei, eu escrevi sobre isso, eu adoro. Foi assim logo aquele entusiasmo de criança com o presente de Natal, foi mais ou menos uma coisa assim do género, e estou com muita gratidão a fazer este projeto, porque eu acredito mesmo neste caminho.
Eu acho que é o único caminho possível, é este de cada um de nós perceber o caminho que tem para fazer. Porque esta lógica que nós temos seguido de apontar o dedo, de olhar para o outro e não olharmos para nós, não tem resultado, não está a resultar. E apesar de todos os comentários, todas as reações de algumas não compreenderem, não serem nada positivas, eu gosto muito de focar naquelas que percebem, que são positivas e que automaticamente se identificam que foi como aconteceu e que é o que está a acontecer com muitas pessoas, como por exemplo a Lúcia. Creio que foi assim que a Lúcia aparece aqui em Desconstrução. E eu devo dizer que acho que é de uma coragem tremenda. Eu não sei, cada um de vocês que assumem este papel, vocês, pessoas brancas, que assumem este papel de sentarem na cadeira e de dizerem eu sou um racista, eu sou uma racista em desconstrução, eu imagino que isto tenha assim um abalo tremendo a nível daquela que é a essência, a questão da nossa humanidade, não é? Aquilo que nós queremos ser e depois aquilo que nós acabamos por identificar em nós. E eu reconheço essa coragem, não sei se é assim que vocês também veem, mas eu gostava de perceber, Lúcia, passando já aqui a palavra para ti, como é que foi este contacto com a campanha e a partilha que tu fizeste, que eu hoje também tive a oportunidade de partilhar no Afrolink e que ressoou bastante em mim. Boa noite. A primeira vez que eu ouvi a frase eu sou um racista em desconstrução, quer dizer, não ouvi, li e pensei, é isto. Ou seja, na verdade, eu desde muito nova que estou envolvida em ativismo político, sou feminista neste momento uma feminista em desconstrução, ou uma machista. Neste momento eu já digo que eu sou uma pessoa em desconstrução, porque tenho vindo a pôr em causa, a pensar e a repensar imensas coisas da minha vida. Mas assim, eu sempre achei que era antirracista e sempre achei que era super feminista. Até que em 2018, quando eu estou a escrever o meu primeiro livro, sentei-me com a minha editora, Euridice Gomes, e ela diz-me, então, mostra-me lá a lista das 42 mulheres que vão fazer parte do livro. Eu, super orgulhosa da minha pesquisa, sentei-me, ela transversalmente leu a lista e fez-me uma pergunta que mudou não só o meu livro, como mudou a mim, que foi, quantas mulheres negras é que tu tens na tua lista? Eu respirei fundo, engoli em seco e muito envergonhada respondi, nenhuma. Porque essa é a verdade. Eu sou licenciada em História e tenho a dizer que é preciso desconstruir a historiografia em Portugal, que está... Bem, nem vos vou falar propriamente das cadeiras que nós tínhamos como Império Português e tudo mais, porque felizmente já há uma nova geração de historiadores a desconstruir também eles a historiografia. E para mim foi assim, ou seja, a partir daquele momento eu cheguei a casa e pensei, como é que é possível eu não posso afirmar antirracista a partir do momento em que eu faço uma lista de personagens e de mulheres que influenciaram Portugal e que mudaram mentalidades, e nem sequer por um segundo me passou pela cabeça procurar uma mulher negra. E isso foi para mim o maior reflexo do meu racismo, que não era um racismo consciente, é sim um racismo estrutural. Depois, mais tarde, também quando estava a escrever o segundo livro, O Feminismo de A a Ser, verifiquei exatamente a mesma coisa. Depois de fazer toda a pesquisa, eu terminei o livro e senti-me na obrigação na introdução, especificar. O meu livro chama-se Feminismo e é mesmo feminismo. E reflete o feminismo ocidental, o feminismo europeu
e dos Estados Unidos da América. Mas há todo um outro feminismo que nós temos que começar a estudar e que temos que começar a olhar e temos que começar a ver. E todo este processo, desde 2018, desde o primeiro livro até agora, tem sido precisamente um processo de desconstrução incómodo, embaraçoso, do qual eu me envergonho, mas que eu tenho de ver enquanto, tendo como pressuposto que os livros que eu escrevo são maioritariamente para crianças, com o objetivo de educar crianças. E então, se é importante trazer para a luz mulheres mulheres portuguesas brancas que foram apagadas da história, será para mim ainda mais importante trazer todas as outras pessoas que foram apagadas da história. Eu não quero que a minha filha cresça com um único exemplo, com o exemplo da norma. Eu quero que ela cresça com um olhar aberto, com uma mentalidade aberta e que possa escolher para ela própria exemplo de pessoas negras. E que diga, esta mulher foi tão corajosa, conseguiu lutar contra imensas coisas, imensos preconceitos. E então é isso, ou seja, é vergonhoso sim, é doloroso quando tu passaste toda a tua vida a acreditar que não eras racista, que não eras homofóbica, que não eras machista e de repente, sim, eu sou uma racista em desconstrução. E foi este movimento que pelo menos me trouxe um nome que eu possa explicar e que torne fácil dizê-lo. Por acaso ontem no Lado Negro da Força nós também falámos, uma das temáticas foi o Em Desconstrução, e no qual a Paula fez-nos colocou-nos também nessa posição de nos assumirmos em desconstrução de algo, não é? E eu fui daqueles que até a questão do racismo eu também tive que a desconstruir, ou da xenofobia, não é? Em Portugal nós temos outros sujeitos racializados, que não só os negros, no qual nós próprios também já construímos alguns preconceitos em relação a esses cidadãos. E claro, existem também entranhadas muitas dos nossos preconceitos em relação à mulher, em relação aos homossexuais, lésbicas, trans. Todos estes preconceitos estão em quase todos nós, independentemente de sermos brancos, negros ou de qualquer outra etnia. Eu se calhar ia para o Marcos novamente para perguntar. Falamos de um processo de quase terapia de grupo, não é? Que irá ajudar a construirmos algo, porque a desconstrução também tem em mente uma construção. Ou seja, estamos focalizados nas novas gerações, que são aquelas que provavelmente, tu quando falavas do bebê, não é? O bebê quando nasce não tem estas construções sociais que as limitam, não é? Provavelmente é exatamente a pensar nestas novas gerações que nós temos que começar este processo. Como a Lúcia falava da filha, são estas as razões para que nós façamos uma desconstrução para depois consigamos construir esta nova geração já livre de preconceito, não é, Marcos? Eu fiquei muito tocado assim pelo depoimento da Lúcia e eu também com esse raciocínio, né, Lúcia, que você colocou tão claramente assim, eu penso que a criança, para que ela não seja
vítima dessa construção social que é o preconceito, a gente precisa desconstruir primeiro os adultos, né, para que a gente consiga um ciclo que desconstrua os adultos, para que ela construa ou ensine ou dê o exemplo para crianças, para que essas crianças como adultos não precisem de uma desconstrução tão fortemente como a gente está tendo que fazer agora, né? E, coincidentemente, a Lúcia escreve para crianças, a gente também tem um projeto que é um braço do Desconstrução, que se chama Em Construção, que é um projeto para as crianças, infanto-juvenil, para o público infanto-juvenil, que a gente está fechando parcerias, que a gente está buscando pessoas para que possam contribuir com esse trabalho também, mas justamente para fechar esse ciclo, né, para fazer um círculo virtuoso dessa desconstrução dos adultos, mais uma construção de crianças. Então, a gente desconstrói os adultos, ou melhor, cada um se desconstrói para que possa reconstruir e também dar chance para as novas gerações crescerem crianças e virarem adultos menos preconceituosos, com menos discurso de ódio, com menos valorização do diferente e acho que talvez fazer com que essa criança entenda que a diferença ela é rica, deve ser celebrada, deve ser incentivada, deve ser apreciada, porque é isso, né? A gente precisa fazer com que essas crianças tenham ferramentas para chegar na fase adulta mais preparados. E eu acho que essa ferramenta também precisa estar na mão dos pais. Esse conteúdo que vai ser para esse projeto, que vai andar em paralelo com a Desconstrução, ele vai também trazer ferramentas para os pais poderem contribuir nessa criação de uma criança menos preconceituosa e com uma atitude mais positiva. Eu acho que tudo isso fecha um caminho em que eu sempre me propus. Eu sempre me propus, como designer, tentar promover novas atitudes nas pessoas, e, de preferência, novas atitudes positivas. Então, eu acho que também eu me encontrei muito nesse processo do movimento, por isso, porque já era uma vontade interior, assim, já era uma vontade bastante antiga já, e que eu trouxe para o trabalho, e que, felizmente, eu consegui, de uma forma, converter isso para uma ação que possa sensibilizar as pessoas. Mas, como eu falei antes, a sensibilização, ela acontece, é uma abertura de janela, é o início de uma conversa, mas cada um tem um jeito de processar isso. Mas eu acho que a gente não pode ficar parado sem fazer nada para incentivar essa mudança. Então, eu acho que a resposta está nas crianças, mas, ao mesmo tempo, os adultos têm que também fornecer essas ferramentas e esse entendimento e esse mapa para que essa pessoa possa navegar na vida de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais humana, né? Então, enfim, eu acho que esse é um caminho. E também, além desses preconceitos que a gente está tratando no movimento agora, o Desconstrução trata de racismo, LGBTfobia e machismo. A partir de fevereiro, a gente vai começar uma nova onda, é como se fosse uma nova temporada do movimento, falando sobre gordofobia, etarismo e sobre capacitismo, que foram temas que foram muito, muito pedidos, assim, no momento agora que a gente está colocando a campanha em todos os lugares, sempre chega esse pedido. Quando é que vamos falar de capacitismo? Quando é que vamos falar de gordofobia? Quando é que a gente vai valorizar as pessoas mais maduras, ao invés delas serem descartadas na sociedade? Quando é que a gente vai começar a valorizá-las mais? Porque o caminho que a gente está hoje foram essas pessoas que construíram para que a gente pudesse caminhar, né? Então, a gente vai para essa nova temporada do movimento a partir de fevereiro do ano que vem. Então, acho que a gente precisa realmente expandir isso de uma forma
atingir o máximo de pessoas possível. Por isso que eu acredito e conto com as pessoas para que o movimento seja global. Essa que é o meu sonho. Vou perguntar ao André. O André está no Brasil, não é? Vive uma sociedade muito racializada, não é? Uma sociedade no qual nós olhamos e vemos que o peso do racismo é muito mais forte, opremente. Eu começo por perguntar, e havendo uma diferença com Portugal, no entanto, existe uma quase evolução, porque eu posso dizer, e eu estava a dizer ao Marcos hoje à tarde, quando conversamos, em Portugal nem sequer ainda existem dados etnorraciais do país. Não existem dados para nós podermos trabalhar muitas das questões sociais. O Brasil já tem esses dados. Mas, no entanto, continua a haver gente, como o vosso presidente, que continua a negar a questão do racismo. Como é que é, para ti, uma pessoa que já está num lado oposto, que assume isso em ti, assumindo isso em ti, como é que tu vês uma pessoa que até que deveria estar a representar qualquer um de vocês brasileiros, apresentar-se como uma pessoa que nega questões. Aliás, nós, quando falamos do presidente do Brasil, sabemos que ele teria que fazer todas as desconstruções mais umas, porque ele já fez todo o tipo de aliás, eu acho que ele consegue fazer o bingo, não é? Porque ele já fez comentários racistas, comentários homofóbicos, comentários também que passam... xenofóbicos também. Xenofóbicos, E quando nós vemos alguém que representa a maioria da população, como é que vocês se sentem? Porque, no fundo, vocês estão a fazer um trabalho de desconstrução, quando ainda existe muita gente a fazer ainda a negação sequer do problema. Não dá para não dizer assim, o primeiro sentimento que eu acho que todo mundo aqui no Brasil tem, que tem uma percepção da realidade, é vergonha. Não dá para você ter consciência social e não ter vergonha do presidente que a gente tem. Das coisas que ele fala diariamente, do que ele põe diariamente, e em seguida vem uma sensação, pelo menos em mim, de medo e tristeza. Porque muita gente está dizendo assim, nossa, agora no Brasil está surgindo movimentos de ódio muito fortes. Sempre isso, está surgindo, está surgindo. A tristeza e o desespero que dá esse pessoal sempre existiu. Ele só não tinha a força para usar essa voz violenta que agora está tendo por meio do Bolsonaro, de um outro alto escalão de governo. Assim. Eu citei um negócio meio assustador que aconteceu comigo. Eu morei 3 anos no Rio de Janeiro, na Zona Sul. A Zona Sul é a bolha do Rio de Janeiro, assim, é extremamente rica. E tem a praia de Ipanema, que é mundialmente conhecida, que é praticamente assim, é um lugar que, se você anda, é mais comum você ver casais homoafetivos do que héteros. E sempre foi um lugar, pelo menos, muito tranquilo para se circular. Você vai na praia, toda barraca tem uma bandeira do arco-íris e etc. Eu fui há 3 semanas para o Rio de Janeiro e, andando de mãos dadas com o meu namorado na orla, eu fui hostilizado 2 vezes em 3 dias, em Ipanema. E em 3 anos eu nunca tinha visto nada próximo disso. Eu fui hostilizado, é claro, eu sou uma pessoa assim, relativamente grande também, meu namorado também. Eu tenho 1,80, eu sou meio forte e tal. A pessoa grita, quando você olha, ela some. Mas a pessoa se sentiu na força de gritar.
E a gente vê também acontecendo a mesma coisa com o racismo, com o machismo aqui nas ruas do Brasil. E o complicado é justamente isso. É o ver que esse pessoal sempre existiu e antes tinha medo de colocar para fora essa voz e agora coloca e fica parecendo que é muito mais do que de fato é. Porque uma voz de ódio, ela ganha muito mais visibilidade do que uma voz de apaziguamento ou de conciliação. Porque ela choca, né? Então a gente tem essa vergonha, esse medo e também essa vontade de conseguir parar que pelo menos esse pessoal tenha vergonha de se colocar. E uma coisa que o Marcos colocou que eu acho muito interessante, que ele falando dos pais construindo as crianças e tal. A minha casa, obviamente, não era livre de preconceito, mas nós somos 2 irmãos lá, só eu e minha irmã mais velha. Meus pais nunca tiveram qualquer tipo de limitação conosco em termos de brinquedos, cores e etc. Pelo contrário, meu pai sempre quis, e minha mãe também, que eu brincasse sempre com a minha irmã, seja de casinha, de boneca, de carrinho, o que fosse. E mesma coisa com cor. Mas eu construí, provavelmente por conta dos meus colegas de escola e etc., eu tinha esse negócio de, não, isso é brincadeira de homem, isso é brincadeira de mulher. Eu lembro de eu ganhando, quando criança, roupa rosa e me recusando a usar, porque era roupa de mulher. E isso não vinha dos meus pais, que eles me deram o negócio, eles estimulavam, e eu sempre tive uma infância repleta desse tipo de construção, por conta do convívio que eu tinha com as crianças. Então, a gente tem que extrapolar, infelizmente, a nossa casa também. Tem que mexer com a dos outros, porque você pode ter... Eu sou um exemplo disso, é esse que é o ponto. Eu numa casa que não tinha uma reprodução explícita de machismo e até, de certa forma, uma homofobia por conta disso, eu construí isso em mim. Até a minha adolescência eu tinha isso é de mulher, isso é de homem, enfim, é complicado e daí voltando à sua questão. A gente tem hoje em dia uma pessoa que está numa área de poder, que ele consegue estimular muita violência sem legalizar. É isso que é perigoso. Durante as eleições, o Marcos deve ter vivido isso, eu ainda não conversava com ele. Mas tinha muito amigo meu que queria votar, a gente tinha uma questão econômica aqui, falava, não, eu vou votar no Bolsonaro por uma questão econômica. E eles diziam, cara, olha o discurso dele, olha o ódio que esse homem tem. E aí eles diziam, mas ele não vai legalizar machismo, ele não vai legalizar homofobia, ele não vai legalizar racismo. E eu sempre falava, não, ele não precisa. Basta você ter uma voz forte falando, que o restante faz por ele. Mesmo sendo irregular, mesmo ele sendo pode legal. não ir lá e fazer, mas ele valida esses discursos. Ele valida, né? Exato, valida. Isso aconteceu nos Estados Unidos, o Trump mesmo, é um dado que eu acho muito engraçado como ele não é tão divulgado, mas depois que o Trump assumiu, a quantidade de crimes envolvendo armas, envolvendo norte-americanos atacando latinos, aumentou, assim, eu acho que foi no nível de 60%. O vizinho achou-se no direito de ameaçar ou atirar no vizinho latino dele a partir do momento que o Trump começou a reproduzir aqueles discursos em palanque oficial. E é isso que, infelizmente, a gente está vivendo aqui. Uhum. Ok, vamos passar agora para a Paula. Paula, tu tens acompanhado então o processo de quase importação deste movimento como é que, a teu ver, tem sido a resposta destas pessoas que vocês abordam para dar a cara ao movimento? Bom, eu acho que a Miriam é que tem mais feito esse trabalho de contacto direto e o próprio Marcos. Eu tenho feito aqui aquele papel de adaptar um bocado alguns termos, algumas linguagens que são utilizadas e que, apesar de falarmos a mesma língua, há aqui umas palavras que não são coincidentes, e também tenho feito o contacto com a comunicação social. Agora, aqui o que é que se observa? Mas isto também é uma perspectiva muito minha, enquanto Paula, cidadã portuguesa. Portugueses são conservadores por natureza, não é? Portanto, não são propriamente uma população muito dada a esta coisa de se chegarem à frente, do meu ponto de vista, pelo menos conforme eu entendo
nestas questões de comportamento. Achei que foi de uma coragem tremenda o Rui Unas ter dado esse pontapé de saída. Acho que esta primeira chamada, não é? A chamada do antirracismo, é a mais difícil de mobilizar, sinceramente, porque é muito mais fraturante do que a do machismo, do que a da LGBTfobia, e por isso também acho que é importante que se comece por aí, porque é mesmo para doer. Eu acho que isto é mesmo esta questão do crescimento, né? As dores de crescimento, e que elas são necessárias. Portanto, a questão é, eu sinto, obviamente não vou estar aqui a apontar nomes, porque até o propósito da campanha não é esse, não é para apontar o dedo a ninguém. Todas as pessoas têm a sua fase, o seu processo de maturação destas questões, e não temos de estar todos no mesmo processo, e ao mesmo tempo, não é? E o que eu senti é que houve uma série de personalidades que publicamente até têm um posicionamento, se calhar mais de desconstrução, ou de apelo a estas reflexões, mas que depois, quando é necessário, se calhar, de alguma forma, sacrificar alguns seguidores, alguma imagem pública que tenham nas redes sociais, que isso já é mais ponderado. E eu recordo-me, por exemplo, que vi o André partilhar, antes ainda desta campanha, algo um post que tinha feito, que era aquela coisa beijo homem, beijo mulher, a boca é minha, eu beijo quem quiser. E que em meia hora tinha perdido 300 seguidores, por exemplo. E isto são impactos que estas figuras acabam por naturalmente considerar, não é? E eu não acho que não seja legítimo. É legítimo, porque houve todo um percurso que teve de ser feito para se conseguir aquele número de seguidores. Agora, eu acho que há preços, se quisermos, que têm de ser assumidos, não é? Que têm de ser assumidos. Mas lá está, nem todos estamos no mesmo nível de evolução, eu chamo evolução, sem qualquer tipo de sentido pejorativo, no sentido de crescimento, nem todos estamos no mesmo nível. E é preciso também compreender isso. E o que eu sinto é que é muito mais fácil chamar pessoas para desconstruir machismo e LGTB-fobia do que racismo em Portugal. Lúcia, É isto que eu sinto. Pergunto, Lúcia estava tão concentrada. Pergunto, tu disseste que tinhas uma formação em História, não é? E também tens a noção que a história que nos contam é uma história glorificada, não é? Tu achas que essa poderá ser uma das razões para que a questão do racismo seja algo tão incómodo para muita gente? Sim, com certeza. Tal como o André chamou a atenção da questão das escolas, eu acho que a educação nas escolas e pelos educadores é extremamente importante. E, como já foi mostrado várias vezes ao longo da história, a história é uma ferramenta que muitas vezes serve para justificar determinado tipo de posições e atitudes que determinado governo ou personalidade quer ter. E eu acho que Portugal está a passar por essa fase, ou seja, é muito difícil. Toda a vida nos disseram que país grandioso que nós fomos no século XVI e que bonzinhos que nós fomos quando chegámos à África. E nem fomos tão maus como os espanhóis, e os espanhóis mataram toda a gente, nós ainda assimilámos a cultura. E enquanto isto não for desconstruído, enquanto os historiadores da academia continuarem a insistir que essa é a verdade, dificilmente a história vai ser revista nos manuais escolares, porque se não é aceito pela academia, dificilmente chegará à escola. Portanto, talvez tenhamos que ser
um bocadinho nós, quando digo nós, as pessoas que têm a oportunidade de chegar às escolas. Obviamente, quando eu escrevo um livro, eu penso muito naquilo que eu quero ler à minha filha. E, em primeiro lugar, vou procurá-lo. Se existir, ótimo, não tenho trabalho. Se não existir, eu faço questão de o escrever. E foi assim que publiquei o meu primeiro livro. Uhum. E ao publicar um livro, isso dá-me a oportunidade de falar com mais crianças. Ou seja, além de dialogar com as crianças que vão ler os meus livros, eu estou a dialogar também com os pais dessas crianças, com as escolas, quando vou às escolas. E, regra geral, o que eu faço às crianças é fazer-lhes perguntas, é colocá-las a pensar, questioná-las. E eu acho que é isso que neste momento precisamos de fazer à população em geral, é questionar o que é que tu sabes sobre o colonialismo, o que é que tu sabes das ações dos portugueses no Brasil. Quem é que tu conheces, além do nome dos navegadores portugueses, que estivessem em África, que civilizações é que estavam em África antes de nós lhes apagarmos a história? É que a verdade, o que aconteceu é que quando os imperialistas decidiram invadir uma série de países, decidiram, bem, nós temos que justificar isto de alguma forma. E a tua forma que acabou por justificar é um bocadinho como a Amílcar Cabral diz, é pôr a história em pausa. Então é colocar a história do continente africano em pausa e impor uma narrativa. O problema é que essa narrativa que foi imposta não foi questionada até há muito pouco tempo. Dentro da Academia de História, que eu me lembre, e eu já fiz a licenciatura há bastante tempo, nós tínhamos muitas questões enquanto alunos, entre nós discutíamos muita coisa, mas eu de facto não me lembro propriamente de discutirmos a colonização, ou estarmos, como eu disse, na aula de Império, nós ouvíamos aquilo, e era tipo bobine, e eles diziam, porque infelizmente o ensino em Portugal deixa um bocadinho, mesmo a nível universitário, mesmo tendo sido aluna da melhor faculdade de História do país, não deixam, alguns historiadores não deixam de engolir cassetes, e em vez de questionarem mais coisas, não se questiona. E é preciso questionar, e é isso que muita gente está a fazer agora em vários campos, e é preciso ter coragem para questionar, e é preciso ter coragem de responder às perguntas. Mas, Lúcia, o que eu pergunto é assim, esta dificuldade de grande parte destes sujeitos em se desconstruírem tem a ver também com, a teu ver, tem a ver também com uma construção que se fez do eu português, Sim. que não está a ser feita, é? Completamente. Eu ainda fui educada por... o meu pai e a minha mãe viveram sob o Deus, Pátria e Família. Portanto, o meu pai combateu em África. Ao crescer, eu ouvi muitas coisas sobre as vivências do meu pai em Angola. Por sorte, se calhar desde muito nova, eu comecei a ter um pensamento político que ia um bocadinho mais além, que questionava as coisas. Uhum. Então comecei a ter uma visão diferente daquilo que era Portugal e daquilo que nos ensinavam. Mas, acima de tudo, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm um bocadinho... Não só têm medo de perder essa glória portuguesa e passar a ser um país normalíssimo, como têm também... Elas não querem arcar com... Não é propriamente com a culpa, mas não querem assumir que Portugal, como um país colonizador, escravocrata, o maior traficante de pessoas do século XVI, ninguém quer assumir isso porque não é agradável.
não, é muito difícil tu olhares no espelho e dizer assim, epá, pois, afinal, porque como a narrativa é tão intrínseca, é tão estrutural, que Portugal é bonzinho, foi o colonizador bonzinho, de todos os colonizadores nós somos os bonzinhos. E então, já que fomos os bonzinhos, nós não nos importamos assim tanto com a colonização. E acho que passa muito por aí, ninguém quer assumir esse peso. E como ninguém quer assumir, não se fala. E não se falou até aqui nunca desse passado mais negro e cruel que existiu em Portugal. E essa não assunção do passado depois reflete no facto de negares o racismo como muita gente o faz em Portugal? Eu acho que sim, porque quando tu negas determinada situação histórica, não estás desperto para ela. Logo, não estás tão desperto para as questões da linguagem, que também tem uma função muito importante no dia a dia e na perpetuação de estereótipos e na perpetuação de ideias. E quando tu não começas a juntar as peças do puzzle, porque imagina, eu acho que acima de tudo é o que a Grada Quilomba diz, é assumir a culpa. Enquanto tu não assumires a culpa, não a podes compreender, não a podes tentar apaziguar, não a podes tentar mudar. E assumir a culpa de uma coisa que, na verdade, tu não tens culpa direta, é difícil. E é difícil tu perceberes, ok, não tenho culpa direta nisto, obviamente, mas, ao não questioná-lo, eu estou a perpetuá-lo. Pois bem, estamos, então, na hora de concluir. Vou deixar aqui, então, as considerações finais para todos os nossos convidados porque eu tinha prometido que isto não ia ultrapassar a 1 hora, mas eu sou sempre esta nódoa no que diz respeito às coisas da moderação. Não é à toa que eu sou considerado o pior moderador do mundo, por isso. Olha, até o meu rato caiu. O meu rato caiu por causa disso. Eu deixo então as considerações finais e depois farei aqui a despedida. Marcos, e para onde é que isto irá? Eu espero, assim, é difícil de prever, né? Mas eu espero que vá para o caminho onde as pessoas possam escolher entre o amor e o medo, que as pessoas possam escolher o amor. Eu acho que o medo, ele só gera caminhos bem tortuosos para todo mundo. E eu acho que o preconceito, ele é um fruto também do medo, né? Do medo de se identificar com determinadas coisas que não são socialmente aceitas, teoricamente, enfim, com medo. Eu acho que, no geral, eu aprendi uma coisa que a gente deve decidir, né? Tudo a gente para pensar se a gente está fazendo por amor ou se a gente está fazendo por medo. Se estiver fazendo por medo, não faça. Sim mesmo. Vou passar para o André. André, tu vais continuar engajado e pelo menos presente neste teu projeto. Qual é que é para ti, o que é que tu projetas no futuro deste movimento e qual é o teu papel nessa resposta? Obviamente eu entrei nessa para não sair de forma alguma. Como a Paula mesmo falou, eu já passei, eu não tenho essa vaidade de rede social. Então eu já passei por várias situações de perder seguidor, perder trabalho, etc., por estar nessa, mas eu sempre digo, eu acho que é mais importante a contribuição que a gente consegue dar. E a gente tem que sempre, eu digo pessoas na minha posição, do Marcos, o Marcos, apesar de encabeçar a campanha, aqui no Brasil ele é bem desaparecido, na verdade. Deve ter muita gente que acompanha o projeto e nem sabe a cara dele.
E é um cuidado que a gente tem que tomar, que como você colocou, o homem branco. A facilidade da gente ser colocado no protagonismo de uma situação dessa é muito grande. E você tem que estar sempre percebendo o que você está fazendo, se você está encabeçando o negócio ou se você está contribuindo. Porque eu acho que não tem que ser um negócio de protagonismo, tem que ser algo que quando você vê que está crescendo demais em cima disso, segura. Você tem que se desenvolver e proporcionar essa visibilidade do movimento para os outros o máximo possível. E desde que eu entrei nessa, provavelmente assim eu sofri mais sanção do que apoio e não me arrependo nem um pouco. Eu acho muito legal a forma como colocou, como eu falei com o Marcos, eu achei perfeito o movimento com o que eu pensava que deveria acontecer com a sociedade brasileira. A nossa história tem que mudar, como a Lúcia colocou, a gente tem uma percepção, eu estou com 35 anos agora, foi no último mês que eu vendo pessoas falando no Twitter que no Brasil a gente não teve o fim da escravidão. A gente teve uma desoneração do senhor de escravo. Primeiro, porque o senhor de escravo ele tinha uma responsabilidade com o escravo. Ele podia maltratar, e etc., mas ele não podia deixar morrer. E o escravo era uma responsabilidade dele. O primeiro passo que tiveram foi tirar a responsabilidade do senhor de escravo nas crianças nascidas. Você imagina que covardia. Um bebê estava livre, entre aspas. E o que esse bebê fazer com as crianças? O que o pai ia fazer com essa criança? Depois, os acima de 60 anos ficaram livres. Também, o de 60 anos ele não ia mais trabalhar, ele não estava mais produtivo. E aí o senhor de escravo podia jogar ele fora. E depois todo mundo... os senhores de escravo não tinham mais responsabilidade sobre eles. E o brasileiro comemorava esse tipo de coisa. Então, é importante isso que a Lúcia falou, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. A gente tem que mudar a forma como a nossa história é contada, porque a história ela sempre foi a mesma, a forma como ela é contada e encarar os problemas. Assim, aqui no Brasil, a gente tem uma população superior a 50% de negros. E ainda assim, eles não ocupam os altos cargos, não ocupam a política, não ocupam nada. Então a gente tem que continuar nessa e eu não pretendo parar de forma alguma. Sempre que o Marcos me chama para dar alguma contribuição, eu faço o possível para participar também. É verdade, é verdade. O André é bem parceiro. Uhum. Lúcia, e tu? Agora que deste a cara por este movimento, não estás, já deu para ver que tu não estás minimamente preocupada com o facto de perder seguidores. Não, eu felizmente tenho 800 seguidores e está muito bom. Eu acho que a minha base de ação é outra, é mais cara a cara, pessoal, com crianças, fazer-lhes perguntas sobre problemas que depois chegam a casa e vai dar discussão, obviamente. É mais por aí. Mas claro, farei tudo aquilo que estiver ao meu alcance, seja através dos meus 800 seguidores, seja através das conversas que eu tenho diariamente. Como eu vivo numa aldeia muito pequena e é um meio que precisa muito que as crianças tomem contacto com outras realidades e que eu vá à escola falar com eles, que acontece por causa na turma da minha filha, pelo menos. E, portanto, em vez de contribuir para a educação dela, ao fim e ao cabo, acabo por contribuir para a educação das 15 crianças que lá estão. Depois, obviamente, as mães acabam por comprar os meus livros para oferecer às filhas das amigas e aos filhos dos amigos, e, portanto, a coisa vai se espalhando. Para quem tomou conhecimento do movimento agora, ou para quem, a partir deste momento, se consegue reconhecer em desconstrução, o meu conselho, como pessoa em desconstrução, é parar para ouvir. Parar para ouvir o que as pessoas negras têm para nos dizer, olhar, ver, ouvir com muita atenção a história que elas nos contam, para que possamos pôr em causa a norma que nos foi ensinada, a nossa própria maneira de encarar o mundo. Eu, pessoalmente, tenho nos últimos tempos tenho aprendido imenso
seja com o Lado Negro da Força, seja com o Afrolink, seja com a Cristina Roldão, que põe vários textos. Ou seja, o Facebook, nem precisam de sair do Facebook, o Facebook está cheio de informação válida, importante, de pessoas que devem ser ouvidas. Não é devem ser ouvidas, peço desculpa, devem ser escutadas com atenção e devem... É o meu conselho, acima de tudo, para quem sentir de alguma forma que este movimento lhe toca e que não tem coragem de o assumir, ótimo. Como dizia a Paula, cada um tem o seu tempo de desconstrução, mas então deem lugar a ouvir quem precisa de falar. Paula, vou dar-te as honras de fechares e de, pelo menos, concluires aqui esta nossa última volta. Tu que estás dentro deste processo de comunicação e o que é que tu podes dizer no que diz respeito a esta ação deste movimento em desconstrução em Portugal? Quais são as próximas ações em termos de trabalho, de divulgação deste movimento? Temos muito para desconstruir. Isto ainda está a começar. Acho que começou muito bem. Eu agradeço imenso a todos os que estiveram aqui a escutar este espaço de escuta que a Lúcia estava aqui a sublinhar, que é muito importante, porque obviamente é essencial nós termos o nosso espaço de fala, o nosso lugar de fala, mas é fundamental que sejamos escutados, porque nós queremos falar com um propósito. E é fantástico que estes espaços, o Lado Negro e outros, o façam. Eu acredito que o projeto, que o movimento em desconstrução vai mesmo fazer um trabalho muito significativo em Portugal, tal como vem fazendo no Brasil. Acredito que este impacto inicial, que já era esperado, conforme o Marcos estava a dizer, e por nós, obviamente, também, eu e a Miriam e a Juliana também, que está a partir de Bruxelas, quando aceitamos integrar, nós obviamente sabemos o que é que está pela frente, não é? E todas estas raízes históricas que a Lúcia estava aqui a trazer e que estão na base de grande parte destes problemas que nós temos. Eu acredito muito neste processo, acredito muito nestes movimentos da sociedade civil. Esta questão, por exemplo, da história, eu acho que é essencial que ela seja contada por nós, e eu aí assumo um papel nesse processo. Eu acho que é muito importante que essa voz seja assumida na primeira pessoa, sem interlocutores, sem filtros, que nós possamos ter esse espaço. Se a estrutura que nós reconhecemos que é racista, a estrutura não permite, não quer, não continua a ignorar este passado, acho que nos compete a nós, que já temos esse ligeiro privilégio para o fazer, que nós possamos então tomar a dianteira desse processo. E eu estou completamente comprometida com isso, porque eu própria me venho desconstruindo e reconstruindo enquanto mulher negra, enquanto mulher africana. E o efeito dessa desconstrução é estar aqui neste projeto de corpo e alma, e acredito que para durar, porque isto é um trabalho que dura a vida toda. Desde já um obrigado, sem dúvida foi um gosto e foi muito bom inteirar-me assim na primeira pessoa deste projeto. Eu espero que tenhamos sido esclarecedores para todos aqueles que nos acompanharam ou aqueles que nos vão depois ver mais tarde. Tenhamos sido esclarecedores que isto não estamos aqui a criar um movimento de culpabilização ou de vitimização ou de nada disso. É um projeto que pretende fazer com que todos nós façamos um trabalho de consciencialização e de nos entendermos a nós e aos outros. Em África existe uma filosofia que se chama Ubuntu.
que diz que eu sou porque nós somos. Eu penso que o Marco, sem saber disto, se calhar, deu uma prova mais que evidente que essa filosofia pode ser uma filosofia universal. Eu sou, nós somos, e se há que desconstruir, que desconstruamos tudo aquilo que está a criar barreiras para que nós sejamos unos, humanos e também que sejamos pessoas que tenham, pelo menos, empatia. Obrigado. E o Lado Negro da Força volta na quinta-feira. Este foi um Lado Negro da Força especial. Um grande obrigado também à Miriam, que não está aqui, mas está muito bem representada. E obrigado pelo convite. E nós vamos continuar também a divulgar este em construção, não só porque também temos aqui na nossa equipa alguém que está diretamente envolvida, mas porque nós estamos envolvidos em ajudar também a desconstruir. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Boa noite.